Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira em São Vicente, na Praia Grande, na sua casa, no seu trabalho, na sala de espera de algum consultório ou escritório. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Antes de apresentar o nosso ilustríssimo e magnífico convidado, eu tenho alguns recadinhos para passar. O primeiro é agradecer ao pessoal que está bombando o nosso e-mail. Tem chegado muita mensagem de elogio, de sugestão de pauta, de dúvidas e dentro do possível, a imensa maioria já está respondida, faltam 2 ou 3 ainda que eu estou aguardando a resposta do convidado para repassar para você, telespectador. Mas o pessoal está acompanhando, está mandando mensagem, está seguindo mesmo o Oficina do Direito. E olha que não temos nem Twitter, nem Facebook por enquanto. E mesmo assim, a procura e a abordagem está sendo bem legal, bem receptiva, o pessoal está gostando bastante. Meu coração fica assim explodindo de alegria pela participação de vocês. Muito obrigado mesmo, telespectadores de São Vicente e de Praia Grande. Queria mandar um abraço também para a Francine, para a Helena do Itararé, a Francine é do Boa Vista, para a família Rocha, Nailinha, Dona Ana, Roberto. Quem mais que eu tenho que mandar um abraço aqui em São Vicente? Para o Vitor, do edifício Inajá. Para o Alzeres, também do edifício Inajá. Acho que são esses abraços por hoje. Você que quiser mandar um e-mail para a gente com sugestão de pauta, sugestão de convidado, dúvida, xingamento, elogio, o que você quiser, nosso e-mail é contato@programaoficinadodireito.com.br. Vou repetir, contato@programaoficinadodireito.com.br. Recados dados, passemos à apresentação do nosso queridíssimo Beto Volpi. Beto é presidente da ONG Ipupiara em São Vicente, referência nacional, e isso não ouvi do Beto, nem de amigo do Beto, ouvi de uma pessoa que é da área, que é do segmento e que trouxe essa informação que muito me deixou feliz, porque o Beto sempre foi mega receptivo com o nosso programa. Beto é referência nacional da luta contra o HIV. Luiz Alberto Simões Volpi, conhecido como Beto Volpi, a maioria do pessoal em São Vicente conhece bem o Beto, pelo trabalho magnífico que ele faz, realmente uma referência. A história do Beto é a seguinte: o Beto, no auge da sua vida, quando estava assim, na fase mais feliz e realizadora e produtiva, descobriu portar o HIV há mais de 20 anos atrás. Em razão disso, teve que rever e repensar uma série de conceitos e atitudes, por limitação, simplesmente, não porque por negação do que fazia, por limitação, imagino eu, depois adentraremos nesse mérito. Sofreu 23 cirurgias ao longo dessa luta e hoje corre o país empunhando com muita dignidade, com muita veemência e com muita propriedade a bandeira da luta contra o HIV, pelos direitos dos soropositivos e outras lutas homoafetivas, etc., que abordaremos aqui rapidamente, porque para mim a questão de discussão de homoafetivo é tão brega, porque é uma coisa tão real, tão do ser humano, que não tinha nem que se discutir. É normal, tá? Então, eu sempre abordo isso no programa e falei, cansei porque eu não vou mais discutir com esse povo, isso não se discute, isso é do povo. Chama o meu irmão de Bolsonaro, meu irmão ele tem um posicionamento meio rígido com isso, fala, já tu vai pra cadeia, vai virar crime, Bolsonaro. Então, óbvio, o Beto tem uma representatividade nesse segmento também, vai abordar um pouquinho, mas questão de direito, meu amigo, se é gay, metro, trans, do que quer que seja, direito é para todos, não importa o que faça com o seu órgão sexual, tá? Para todos. Branco, preto, amarelo, azul, verde, pouco importa. Eu vou ler mais um pouquinho do currículo do Beto, porque se eu ler todo, lenhou, como diz lá na Bahia, viu, Beto? Lenhou. Luiz Alberto Simões Volpi, conhecido como Beto Volpi, referência nacional na luta contra o HIV, fundador da Ipupiara, que presta assistência aos portadores do HIV, oriundos de 9 cidades, tem sede aqui em São Vicente, mas atende todo mundo do Estado Independente da Baixada Santista, representante estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, /HIV. O nome é esse? Pessoas Vivendo com AIDS? Com HIV ou AIDS. Ah, que legal. Mas o nome é esse? Pessoas Vivendo. Todo mundo que tem HIV desenvolveu AIDS. Essa parte técnica você já explica pra gente, então. Tá, porque você já me explicou, já esqueci, desculpa. Comissão Estadual DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis, /AIDS, no Conselho Estadual de Saúde. Hoje temos um representante, acho que demorou para isso, mas temos um representante vicentino no Conselho Estadual de Saúde,
e, como eu disse, um exemplo, uma referência nacional no tocante à luta contra o HIV. Beto, já estourou o tempo, só de ler teu currículo, tem mais coisa aqui para ler, não vou mais ler. Estourando sou eu aqui com as suas palavras, para com isso. Muito bem-vindo, obrigadíssimo por aceitar o nosso convite, que eu sei que a tua agenda é tribuladíssima. Carlos, eu que agradeço de coração, agradeço tuas palavras. Você toma cuidado, eu sou leonino, cara. Você fica falando tudo isso daí, eu não vou caber nesse estúdio aqui. Cabe sim. Mas é um prazer, jamais eu vou me furtar ao prazer de vir aqui conversar contigo, conversar com os telespectadores da TV Primeira. É um grande prazer estar falando com vocês novamente. E estamos aí, sempre que for necessário a gente está... Que bom. Tá aí para a luta. E a luta não está fácil. A luta não está nada fácil. E Beto, eu acho que a luta do segmento em si, nós vamos abordar isso, não está, infelizmente, fácil nunca vai ficar. Vai ter menos turbulência, mas fácil nunca vai ficar. Vamos falar um pouquinho da ONG da qual você é fundador, né? Tá. E preside, que é a Ipupiara. Sim. Como é que está sendo o atendimento lá, o volume de pessoas atendidas e beneficiadas? Conta um pouquinho da história e do atual funcionamento. A história nossa é uma história riquíssima, né? Não tenho nenhuma modéstia em falar, porque a gente realmente conquistou muita coisa interessante nesses 12 anos de fundação. E nós, nas áreas que a gente trabalhou, nós recebemos diversas premiações. A gente estava com uma carteira de 200 clientes nossos lá da instituição, de toda a região, tanto na área jurídica, na área social e na área e especialmente no controle social de políticas públicas. Certo. Questão de conselho de saúde, esse controle social, esse lado político da instituição é o que sobressaiu. Foi, por exemplo, que nos levou ao Supremo Tribunal Federal defender 2 teses. Eu incho cada vez que a gente fala disso. Foi lá no plenário defender? Lá não no pleno, mas foi perante ao então presidente Gilmar Mendes. Mas lá no Supremo, em Brasília, na arquibancada, lá, plenário é força de expressão, porque só os representantes. 2 teses de aperfeiçoamento no acesso a medicamentos de alta complexidade. Hoje saiu, inclusive, uma matéria na televisão falando dos medicamentos que já estão aprovados internacionalmente, porém ainda não foram incluídos na lista SUS, né? Não foram atualizados pela Anvisa. Né? Então, a proposta que a gente deu foi essa aí. Mas continua sendo um grande problema, né? Mas enfim, e a gente conseguiu muita coisa. Porém, há 2 anos eu me afastei. Né? Eu estava precisando, minha saúde estava bastante complicada, minha vida pessoal estava jogada às traças e tal. Então, eu me afastei da instituição e a gente teve uns pequenos problemas lá. Teve uns probleminhas bem sérios e voltamos agora. A velha guarda da instituição voltou. Certo. Né? Um filho a casa torna. Eu fui o primeiro presidente, a primeira secretária retornou também, a nossa primeira tesoureira também voltou nessa tentativa de salvar o Ipupiara. Para reerguer. A instituição está passando por seríssimas dificuldades. A gente está lutando, acredita que vai ser possível sim contornar as dificuldades. Precisamos do apoio da comunidade. Quem puder nos apoiar, a gente agradece. Então a gente está fazendo todo o recadastro das pessoas, estamos arrumando a casa. Né? Nesse final de ano agora nós vamos fazer uma festinha de Natal, que vai servir justamente para a gente retomar nossos laços com o nosso público e tudo. Mas o controle social continua. Perfeito. Então a gente continua fazendo forte. Beto, deixa eu só fazer 2 perguntinhas ainda sobre esse histórico. A primeira é, quais são seus clientes? Quem pode procurar Ipupiara cliente da forma genérica? Quem pode receber esse atendimento, seja jurídico, seja psicoterapêutico, seja de orientação? Quem pode receber esse tipo de atendimento necessariamente tem que ser vicentino, necessariamente tem que ter uma indicação de assistente social. E segundo, você falou que precisa que a sociedade da Baixada Santista ajude esse reerguer a entidade. Como que essas pessoas interessadas em ajudar podem fazê-lo? Tá. Eu esqueci a primeira pergunta que você fez. A primeira, quem pode ser atendido lá? Pode ser, sim, qualquer pessoa que viva com HIV ou que conviva com HIV, que a gente chama, que são os parentes, né, ou companheiros, tudo, da região metropolitana. Qualquer pessoa vivendo com HIV ou seu relacionamento direto, seu familiar direto, tudo, pode ir sem nenhum encaminhamento. A gente está lá para conversar. Sempre vai haver uma pessoa com HIV lá, da nossa diretoria, para dar algum tipo de orientação, para agendar uma consulta com o serviço social. O nosso serviço de jurídico, ele está dando uma paralisada. A gente vai retomar daqui a uns 3, 4 meses. Certo. Né? Mas a gente é aquilo que eu te falei, está voltando. Agora, a forma como as pessoas, as empresas podem apoiar, de qualquer forma. Nós estamos precisando de tudo quanto é tipo de apoio.
apoio material, o empresário que esteja trocando o mobiliário de sua empresa, os seus computadores. A gente vai ter a festinha agora de Natal. Quem quiser doar comida, bolo, refrigerante, vai ser assim uma mão na roda e um grande prazer. E a gente está sempre à disposição. A porta da instituição está aberta de segunda a sexta, né, das 9 às 17 horas. Assim, para a pessoa, quem quiser ir conhecer, não precisa marcar nada não. É só aparecer que a gente está lá para acolher as pessoas e inclusive da própria sociedade. Legal, Beto. Eu vê se eu entendi direito. A pessoa, ainda que não porte HIV, mas, por exemplo, alguém que é casado com um portador de HIV, mas ainda não tem, pode ser atendido e receber uma orientação de vocês? Sem dúvida nenhuma. Essa pessoa vai representar um impacto na vida da pessoa que vive com HIV. Certo. Né? Então, conforme aquele pessoa fala, você vive contando piada, Beto. Eu falei, não, o meu pensamento é assim, eu sinto em mim mesmo. Se o ambiente à minha volta estiver bom, estiver legal, as minhas chances de ser feliz são muito maiores. Sim, né? sim. Então, se a gente fizer com que o ambiente que vive aquela pessoa seja um ambiente saudável, né, no sentido mais amplo que a palavra admite, aí com certeza aquela pessoa vai ter mais chance de enfrentar o HIV, a AIDS com muito mais eficácia. Perfeito. Beto, quem sou eu para te dar incentivo? Mas esse reerguimento, esse fenômeno fênix que está passando aí por Piara, muitas vezes é necessário descer um degrau para subir dois, para tomar impulso. Então eu tenho certeza que vocês, assim, não estou dizendo que deixaram de brilhar, mas se está um pouquinho opaco, vai voltar a brilhar bastante, como sempre brilhou, porque é uma entidade reconhecida na Baixada inteira. Recentemente eu soube pela Cleidoca, que você estava no evento em São Paulo, em agosto, evento brasileiro de prevenção de DST AIDS. Latino-americano. Latino-americano? Na realidade... Conta, porque antes desse vou te dizer que essa amiga, ela colocou assim, você vai entrevistar o Beto? Falei, vou. Cara, ele deu um show lá em São Paulo, ele é demais. Eu falei, eu sei, por isso que eu vou entrevistar. Não, foi muito legal. Antes desse evento, esse evento foi o Congresso Brasileiro de Prevenção em AIDS, acho que foi o 9º, se não me engano, agora me foge a lembrança qual foi a sua sequência. Teve também o de Hepatites Nacional e teve também Fórum Latino-Americano e Caribenho de DST AIDS e Fórum Comunitário de DST AIDS. Quer dizer, haviam 4 grandes eventos, 2 de caráter nacional e 2 latino-americanos, aconteceram no AMB. Então era uma coisa grandiosa mesmo, 1.000 expositores, e foi muito, aquela coisa, foi... eu não sei como que eu vou usar a palavra. Foi muito gratificante, né? Você vê que nós pessoas vivendo com HIV, a gente teve o destaque naquela história. Né? Não foi o gestor, não foi, foram nós que realmente roubamos a cena. Protagonizamos mesmo. E primeiro porque nós temos 3 redes, né, de pessoas vivendo com HIV no Brasil. A rede nacional nossa, né, da qual sou representante estadual. Temos o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, né, que tem a ver com as especificidades da mulher, e pelo mesmo motivo a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens. Certo. Né? Mas assim, como tudo no Brasil, dividiu, começa aquelas fosquinhas na hora do financiamento, farinha pouca, meu pirão primeiro, aquela coisa toda, né? Então isso acaba trazendo um pouco de dificuldade no campo político. E a gente conseguiu pela primeira vez juntar as 3 redes num único documento, numa única ação, né? E quando chamaram assim, foi um barato, porque foram 2 minutos de ovação quando chamaram o representante das pessoas vivendo com HIV. Que legal, que legal. 2 minutos, e eu nem sabia mais o que fazer, eu fazia assim, não tinha mais o que fazer. Né? E foi muito interessante. Aí a gente deu o recado, a gente falou duramente mesmo, né? A gente ficou bastante, para você ter uma ideia de como está banalizada a epidemia, até pelo próprio gestor. Não havia um titular nas representações. O ministro da Saúde não foi, secretário de o Saúde secretário nada, de Saúde não foi, o prefeito não foi, a ONU não foi, só tudo com representante. Quer dizer, e aí foi a primeira coisa que eu falei. A primeira coisa. Quem quiser dar uma assistida, tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube, no meu nome, Beto Volpe, Congresso, assim, tá lá. Dá o Google assim, lá dentro do YouTube, dá a busca assim. Busca Beto Volpe. Beto Volpe vai aparecer lá. Vai aparecer a exposição. Foi bem legal. Beto, não assim, porque eu soube que foi bem incisiva e veemente, legítima e justa, sua colocação. Traz um pouco do que você abordou lá e do que você cobrou dos entes públicos lá presentes por representantes, né? Na verdade, esse congresso que teve na AMB, ele veio na sequência de um seminário nacional que eu tive a felicidade de descrever o projeto todo e coordenar, o primeiro seminário nacional de eventos adversos em medicamentos para AIDS e hepatites virais. E foi aconteceu no interior de São Paulo, na área paulista, gente do Brasil inteiro, gestores, pessoas com HIV, profissionais de saúde, e foi uma coisa aterrorizante.
nós levamos algumas eminências dessa área de efeitos colaterais e teve uma mesa em especial que foi muito contundente. Um estudo de um médico da Unesp, o Dr. Alexandre Naime, ele mostrou isso, ele fez um apanhado de vários estudos que demonstraram que o envelhecimento precoce, coisa que nós já conversamos aqui em um outro programa, a gente vem falando isso desde 2001, que nós estamos tendo coisa de terceira idade aos 30 anos, o que está acontecendo? Ah, não, vocês estão envelhecendo, né? Só que hoje é uma realidade. O envelhecimento precoce existe por dois caminhos. Um, pela própria carga viral. Por isso, você que vive com HIV que está assistindo, daí a importância de fazer o tratamento corretamente, né? A carga viral tem um fator... o organismo interpreta o vírus que está dentro do nosso corpo como inflamação. Certo. E a resposta do organismo à inflamação é uma aceleração, despeja isso, tal. Agora, você imagine essa velocidade de reação do meu organismo por 23 anos, como é meu caso. Constante. Né? Então, o que chegaram à conclusão, por exemplo, é que eu tenho 70 anos. O meu organismo hoje tem 70 anos de idade. A pele, ainda bem que não acompanhou, o espírito menos ainda, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Mas meu organismo é catarata, disfunção erétil, osteoporose, tudo que de terceira idade eu tenho. Doenças típicas da terceira idade acometem. O que está acontecendo nas clínicas da população em geral aos 70 anos, conosco está acontecendo aos 50. E a minha pergunta tem sido essa. Se eu com 51 estou com 70, aos 55 eu vou estar com 80? E quando eu tiver 60, daqui a 9 aninhos, eu vou estar com 90 anos? E quem já é da terceira idade, que está desembarcando com tudo agora na epidemia, como esse envelhecimento vai impactar na vida das pessoas? Então, essa é a nova cara da AIDS. Né? As pessoas com HIV de Nova York, também vendo o esquecimento que a AIDS foi relegada, não se fala mais tudo, eles fizeram justamente um apanhado de fotos, de estudos, tudo, e mandaram para um veículo de imprensa nada convencional, nada de saúde nem nada, um veículo da classe média alta, que comprou e botou matéria de capa. Aí a sociedade americana falou, opa, nós esquecemos daquilo, olha como está ficando. Né? E aí foi forjado o termo que a gente está usando agora, que é a nova cara da AIDS, que é tão feia quanto a antes do coquetel. Até porque isso é razão do estancamento das mortes em razão da epidemia. Porque hoje raramente, perdão da minha ignorância no assunto, raramente noticia-se uma morte por HIV. Sempre por efeitos colaterais. Né, mas, do por exemplo, mas disso de pessoa famosa. Porque de pessoas... Continua, Beto. Continua. Inclusive, a ONU deu uns 3 ou 4 bons puxões de orelha no Brasil, agora bem recentemente, num congresso que teve em Washington, e uma conferência que teve em Washington, e um dos motivos foi esse. O Brasil realmente estabilizou as mortes, só que em alta, num patamar muito alto. Não reduziu. E não está considerando ainda as mortes por efeitos colaterais que estão superando as mortes por AIDS. Quer dizer, essa realidade é alarmante, as pessoas não estão se dando conta disso. Isso vai quebrar o SUS. Isso tem a mesma potencialidade, mesmo potencial de interferir negativamente no SUS, que já é um sistema que está difícil de implantar, né, por conta dos interesses locais, aquelas coisas todas. Né? E isso vai trazer um impacto muito grande. E ainda considerando que o governo está implementando uma ação muito precocemente, que é a descentralização das especialidades para as unidades básicas de saúde. Tratamento de AIDS, de câncer, pessoas de tudo vai ser na unidade. Vão relegar os básica de municípios? saúde. Não, já é nos municípios, né? Mas em centros especializados. Sim. Né? Com todo o aparato necessário. Vai ser na UBS, digamos? Vai ser na UBS. Aí eu pergunto, escuta gente, o SUS vai deixar de sair na página policial só porque a AIDS vai estar, opa, a AIDS está vindo aí, vamos trabalhar direitinho. É assim que a coisa funciona. Então, a gente está apavorado, a gente está entrando com ações na justiça, né? E agora no Conselho Estadual a gente está batendo muito nisso, mas eles estão irredutíveis. Estão achando que a coisa vai dar tudo certo, sendo que os municípios que foram escolhidos como piloto nesse daí, todos estão relatando sérios problemas. Nossa. Né? E eles estão fazendo ouvidos moucos e tá assim. Beto, mas só voltando, você me fez uma pergunta, eu não respondi ainda, que é a lá no EMB. Então, esse congresso de efeitos colaterais trouxe muitos subsídios, né, pra gente. Né? No final dessa apresentação que eu falei dos 70 anos, tinha muita gente chorando, eu inclusive. Né? Porque essa pergunta que eu fiz a ele, como é que eu vou estar aos 60, eu me fiz na hora e eu comecei a chorar. E várias pessoas ali, tudo macaco velho. Né? E ainda bem que a gente, na hora, eu estava de mestre de cerimônia, eu falei, opa, não pode deixar a peteca cair. Já peguei e transformei aquele medo em raiva. Sim. É bom, vamos sentir raiva, vamos ficar pé da vida, porque o caminho é esse, nada de ficar lamentando. Então a gente foi com esse espírito para o Congresso. Né?
Então a gente teve condições de fazer intervenções bem qualificadas na questão da descentralização, dessa banalização da epidemia. Então a gente fez coisas muito legais. E eu, pessoalmente, eu apresentei um trabalho lá, o trabalho que eu fui apresentar é o trabalho de articulação com religiões. Né? A articulação das ações em AIDS com as religiões. Como cada religião pode, respeitando o seu dogma, contribuir. Tudo bem, católico, não fala de camisinha? Vamos deixar a camisinha de lado. Como é que a gente pode fazer Deixa eu parar, eu quero falar disso. Você é uma avalanche de informação. Eu ainda estou abestado aqui com a questão. Eu estou me considerando mas eu sempre me considero também. Porque cada um que vem aqui me dá uma aula. Eu sou uma besta quadrada, cara. Imagina. No tocante ao seguinte, na minha cabeça, agora você imagina assim, das pessoas com menor acesso à informação do que eu tenho, que já não é muito. Mas na minha cabeça, a AIDS havia deixado de ser uma epidemia no país em razão de não haver mais crescimento no número de mortes. Eu nunca analisei a questão dos efeitos colaterais, você já tinha trazido isso para mim, isso eu estava assim até alerta, sempre que tinha alguma matéria eu fazia questão de ler sobre isso, não matéria do programa, matéria na Folha, matéria onde quer que seja. Eu estou assustado pela minha burrice de pensar, poxa, que bom, agora a AIDS estabilizou o número de mortes, mas ela estabilizou lá em cima, lá na Casa do Chapéu. Né? Programas de redução, nada. Peraí, eu tô pasmado. Segundo, essa questão que o doutor, o médico da Unesp colocou do envelhecimento precoce e mostrou, porque eles gostam muito de pesquisa e números, sim, né? Sim. Não há ninguém, não há uma política no governo atacando isso, tentando buscar, e pior, há alguma entidade farmacêutica, o que quer que seja, de pesquisadores, tentando combater isso? Agora virou uma prioridade. Por causa do lance de Nova York ou não? Em Nova York essa situação transpareceu bastante, né? Mas é o tal negócio, a nossa percepção, a AIDS é uma coisa nova, tudo é novidade, então qual que é a referência que tem que ter? A gente tem que ser ouvido. Desde 2001 eu venho falando, eu e mais algumas pessoas, a gente tá envelhecendo, tem coisa estranha acontecendo. Não, mas faltam dados, né? Nós temos os dados, os únicos que têm disponíveis somos nós. Contra fatos não há argumentos. Não tem nada para fazer um comparativo. Lógico. Né? Então essa falta dessa escuta é que a gente tem se ressentido bastante. Né? Que absurdo. É muito complicado. Que absurdo. E o que você acha que está sendo, ou melhor, o que você tem notícia que está sendo desenvolvido efetivamente para esse combate do envelhecimento precoce? No campo científico, né, ele virou pauta prioritária de vários congressos científicos. Certo. Antes era só aquela mesinha lá. Não, agora já virou uma das pautas que estão sendo... Era o workshop da última sala lá no canto. Exatamente. Sábado às 9 da noite, né? Perfeito, é bem isso mesmo. E agora não, agora já virou uma prioridade. E é bom que vire mesmo, né? Porque, assim, eu tenho plena confiança, certeza que a cura está chegando. Tem muita coisa acontecendo, célula-tronco, engenharia genética, tem um monte de novas tecnologias que vai acabar achando logo. Mas a gente tem que durar até lá, né, filho? E é o que você colocou, Beto, desculpa, mas infelizmente, se com 51 você tem a idade de 70, com 65... Um abraço. Ou é Niemeyer, ou como você coloca muito, ainda bem que você tem essa sagacidade e essa alegria, mas é saco, né? E as pessoas que nem sabem o que está acontecendo com ela. Ela está, de repente, né, passando aquele carão na hora da relação e não sabe por que não está. E aí o pessoal sempre falava que estava envelhecendo, até que nesse evento de Nazaré Paulista, de eventos adversos, um jovem de Belém do Pará estava na mesa, ele falou, eu brochei antes do meu pai. Tem amigas minhas da rede de adolescentes que já estão na menopausa aos 20 anos de idade. Caramba! Essas crianças que nasceram com a HIV. E aí? Não se vai fazer nada com relação a isso? É complicado, é muito complicado. Quando estourou, enquanto epidemia, e sempre tardiamente, tudo que vem de órgão público é tardio, demasiadamente tardio, houve muita campanha, né? Até contra, aí vai ser o início do nosso segundo bloco, jamais não vamos deixar de abordar a tua disposição lá, porque eu achei magnífica a tua ideia, mas o que veio muito foi, eu lembro, né, use camisinha, não tenha muitos parceiros, perdeu sua ousadia. Então, mas tudo bem, isso a gente pode até abordar também no segundo bloco. E não há uma política de conscientização pública promovida por órgãos públicos para a questão do envelhecimento precoce? Não há. Negativo. Sabe um argumento que eu sempre ouvi?
não vamos falar disso, vai atrapalhar a adesão ao tratamento, as pessoas vão ficar com medo de tomar o remédio. As pessoas têm medo. As pessoas vão optar por morrer. As pessoas têm medo isso? de ver coisa acontecendo sem saber o que é. Lógico. Agora, eu lembro de um desenho animado que eu gosto, uma barbaridade, South Park. Eu amo também. Eu amo de paixão aquele desenho. E tem um episódio que o pior deles, o mais terrível, que é o Cartman, ele contrai HIV. Né? Lógico, no dia seguinte, egoísta como é, no dia seguinte ele está no Hilton Hotel, um show, Elton John, faz show em benefício a ele Cartman, né? Aí no salão só tinha mesa ele com a mãe, 2 pessoas com deficiência, as únicas que demonstraram solidariedade numa outra mesa. Falei, cadê todo mundo para a garçonete? Ela falou, já vendemos tudo, não veio ninguém. Eu falei, por quê? Não, a AIDS não está tendo muita audiência toda. Ele, pô, que saco, eu tinha que pegar essa doença logo agora que ninguém mais fala dela. Quer dizer, quando o humor pega esse espírito, é que o senso comum é esse mesmo. Sim. Aí você consegue até penetrar mais. Né? Até depois, na continuação, cadê o Elton? Com questão do humor. Sir Elton pediu desculpas, ele foi fazer um show para as vítimas do câncer, que ele vai ter mais mídia com isso. Nada mais real. Beto, mas é algo preocupante essa questão do envelhecimento que você já trouxe aqui e como você disse, abafa, né? O posicionamento do público é abafa. Mas agora vem 1º de dezembro, nós já estamos preparando um material como foi feito em Nova York, bastante sólido, com dados tudo, para ver se a gente reverte essa tendência. O grande problema foi chamar essa doença de crônica. Por ter falado que a AIDS era uma doença crônica e sob controle. Foi a pior bobagem que fizeram. Uma doença que causa câncer, que causa envelhecimento precoce, que pega médicos e governo de surpresa a todo instante, isso não é crônico. Crônico é aquilo que você sabe como funciona e tem meio de controlar. Ponto. Isso nenhum dos dois está sendo o caso da AIDS. Beto, voltaremos então, preciso fazer um break, mas abriremos com a questão do seu projeto, AIDS Religião, bater um pouquinho na questão de descentralização, e aí eu preciso ver aqui o que a nossa produção preparou, porque só agora que eu virei a página. É rapidinho. Você em casa também já sabe, o nosso break é rapidinho, não sai daí que nós voltamos já.